Você sabe o básico sobre vendas, sobre digital, ou até mesmo a sua área, se ela for outra, eu posso te afirmar uma coisa com todas as minhas forças. Estudar é uma burrice. Simplesmente porque a gente vive hoje em uma era em que estudar se tornou um sinônimo de procrastinação. Muitas pessoas buscam mentorias, muitas pessoas buscam curso, muitas pessoas buscam workshopzinho, mas na verdade ninguém acaba aplicando nada. Claro que eu tô aqui falando sobre principalmente pessoas que prestam serviço, e não sobre pessoas que estão construindo uma carreira CLT ou algo do tipo. Então, vou te resumir esse vídeo aqui em 30 segundos e te falar o que muitas vezes a nossa insegurança não nos deixa acreditar. Se você é um cara que tem um ótimo conhecimento, já chegou num bom patamar de vida, sabe ensinar outras pessoas a chegar nesse patamar, ensine o seu conhecimento, mesmo que seja algo bobo, mesmo que você vai ensinar uma pessoa a ganhar somente 5 mil reais por mês, muitas pessoas não conseguem. Ou se você é um cara que está começando, ainda não tem muito conhecimento sobre o mercado para vender, e não precisa, porque não é todo mundo que precisa vender o seu próprio conhecimento, mas você sabe uma técnica, ou quer aprender alguma técnica, aprenda a editar um vídeo, ou se você já sabe, é outro caso, aprenda a ser um designer, aprenda a ser um gestor de tráfego, a ser um copywriter, qualquer coisa. E aí você pega esse conhecimento que você não tem e vai ter, ou que você já tem e agora vai começar a vender melhor, e começa a prestar serviço sobre isso. A gente às vezes acredita no digital que tudo é curso, tudo é venda, tudo é lançamento, tudo é perpétuo, mas cara, eu, Guilherme, hoje estou posicionado aqui no mercado, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, só que eu vivo de uma agência de edição de vídeos. Eu não edito vídeos, mas eu, com meu conhecimento sobre empreendedorismo, meu conhecimento sobre vendas, eu abri uma agência de edição de vídeo onde eu não edito, mas quando eu prestava outros serviços como design, quando eu prestava serviço como gestor de tráfego, como copywriter, eu vendia o meu serviço. E aí, isso é assunto para outro vídeo, mas muitas pessoas acreditam, mas prospecção ativa não funciona, mas eu preciso produzir conteúdo, mas isso e aquilo. Cara, primeiramente, você tem que fazer o que você quer. Se você quer vender o seu serviço, se você quer ganhar mais de 10 mil reais, mais de 5 mil reais, você precisa dar um jeito. Aí você vai produzir conteúdo. Se você não quer produzir conteúdo, faça uma prospecção ativa. Mas fulano diz que não funciona. Mano, caga pra esse cara, porque todo mundo quer falar ou demonizar alguma coisa pra poder falar que o dele é o próprio herói. Então tira isso da sua cabeça, apenas aplique o que você já sabe. Eu tenho certeza que, cara, você vai participar do workshop de como vender os seus serviços, mas na verdade você já sabe que você tem que produzir um bom conteúdo, você tem que mostrar o que você sabe de verdade, você tem que ensinar outras pessoas só para poder atrair alguns clientes, você tem que prospectar essas pessoas falando do seu serviço, claro que não de uma forma engessada, de uma forma com uma boa personalização. Se você já sabe de tudo isso, para que você vai buscar mais um curso, para que você vai buscar mais alguma outra coisa? Estudar, então, nesse caso, é uma grande burrice. Cara, no último caso, se você é uma pessoa que não tem nada, só tá aqui no Instagram, você tem seus 15 ou até mesmo 30 anos e você só quer começar no digital, começa, pelo amor de Deus, como eu já falei aqui, pela prestação de serviço. A gente muitas vezes quer ganhar 1 milhão de reais, quer ganhar sei lá o que, você quer ficar rico, mas sendo que o básico, bem feito, ele vai te proporcionar uma boa vida. Você vai conseguir ganhar uns 5 mil reais, você já está acima de muitos brasileiros, ou se você já ganha 5 mil reais, você vai conseguir ganhar os seus 10, acho que 15 mil você consegue ainda com prestação de serviço, sem necessariamente terceirizar para alguém. Aí depois você pode abrir uma agência, assim como eu abri. Então você não precisa necessariamente começar vendendo curso, sendo afiliado, algo do tipo. Só vende o seu conhecimento, cara. Eu vou citar aqui nomes como Leandro Aguiari, Hannah Franklin, o Pedro Sobral, o Leandro Ladeira. Todo mundo começa prestando serviço. Então você não precisa ser diferente, você não precisa procurar, não, eu quero ser workaholic, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser o cara que posta um vídeo e fica super milionário, sendo que você pode ser simplesmente um cara que vai chegar e vai prestar um serviço. Mas ninguém quer o meu serviço, não consigo vender. Cara, trabalha de graça. Não, mas você tem que se valorizar, fulano vai dizer que você tem que se valorizar, você tem que sei lá o que, tem que cobrar caro, tem que ser high ticket. Meu irmão, a gente vive no mundo real. Se você não tem conhecimento, você não tem portfólio, você não tem absolutamente nada. Se você não tem nada, você precisa começar de baixo. Trabalha de graça, faz um contratinho super barato de 500 reais, ou melhor, trabalha de graça por 3 meses, depois faz um contrato de 500 reais com essa pessoa. Sei lá, você tem que dar um jeito, e é muito mais simples do que parece. A gente às vezes esquece muito de ser humano digital. Mas indo sobre o assunto principal sobre o vídeo, que é por que eu parei de estudar, por mais que eu já tenha dado uma resumida, eu vou direto ao X da questão. Eu, Guilherme Braga, tenho meus 20 anos hoje, mas comecei no digital com 15 anos. Eu tinha uma marquinha de roupa que eu fazia, confeccionava umas peças, vendia pra galera. Só que aí um colega um pouco mais velho viu que eu tava fazendo os designs na minha própria marca, gostou ali do design e me chamou para poder trabalhar na agência de prestação de serviço para negócios locais dele. Eu ganhava 400 reais para trabalhar de segunda a sábado, mas mesmo assim, por mais que hoje eu veja que não faz sentido algum se trabalhar de segunda a sexta, por isso, segunda a sábado na verdade, eu ganhava meus 400 reais, mas cara, foi isso que me deu meu pontapé no digital. Aí depois disso eu larguei a minha escola. Não, esse não é um assunto sobre o vídeo, sobre largar os estudos, não quer dizer necessariamente a escola. Mas naquele momento eu percebi que, como eu queria crescer mais rápido,
vamos dizer assim, ir fora da carreira CLT, eu queria fazer de tudo pra fugir do tradicional. Não tinha motivo aparente, eu só era um cara que queria seguir o que as pessoas falavam que era correto para você ser um empreendedor. Aí eu ia lá, larguei minha escola para poder focar 100% em trabalhar como designer. Aí nessa agência eu trabalhei como designer, trabalhei como prospectei cliente, editei vídeo, gestor de tráfego, fiquei 2 anos nessa agência, ganhando meus R$400 do início ao fim. Na verdade foi variando de 500 a 300. Só que a questão principal é, depois desse momento, quando eu falei assim, cara, eu vou sair da escola, saí no 2º ano do ensino médio, e falei assim, pô, eu realmente vou focar em entrar pro digital. Eu comecei a estudar muito, estudava tudo, porque tudo que aparecia era maravilhoso. Queria ser um designer, ganhava muito dinheiro, queria ser um gestor de tráfego, queria vender como afiliado, queria fazer tudo. Até que eu entrei numa agência até de lançamentos, comecei a trabalhar como vendedor, depois até posteriormente me tornei sócio. Só que aí eu comecei a ver o sonho de outras pessoas. Por mais que eu estudava ali como ser um designer, como ser um prestador de serviço e ganhar 5 mil, 10 mil reais, eu começava a ver outros caras ensinando a ser um estrategista e fazer o seu famoso 6 em 7, pra você ficar super rico. Eu começava a ver o sonho desses caras e acabava que eu ia estudando cada vez uma coisa nova e eu não fazia nada. Assim, eu via muitas pessoas prometeram tudo que era possível, e não que seja uma mentira, mas pra mim, Guilherme, naquela ocasião, não sei se pra você faz sentido, se eu ganhasse aos meus 16, 17, 18 anos, se eu ganhasse pelo menos 3 mil reais, eu já tava maravilhoso. Então, cara, eu tava sonhando ali em faturar meus milhões, em vender, fazer um 6 em 7, só que simplesmente se eu ganhava 3 mil, eu ia ganhar mais do que o meu pai na minha vida ganhava. Então, a gente às vezes vive o sonho dos outros, vai vivendo muitas coisas à frente, a gente esquece a nossa própria realidade. Então coloca como meta pra você, não que eu esteja querendo ensinar alguma coisa aqui, né, mas uma coisa que eu fiz pra mim foi estabelecer como meta o que eu realmente queria. Aos meus 18 anos eu tava ali noivo já, minha vida sempre foi muito rápida as coisas, mas eu tava noivo e eu queria casar. Pra casar, cara, eu precisava ganhar pelo menos meus 3 mil reais. Não que eu ganhava 3 mil reais quando eu casei, mas assim, eu só queria colocar aquilo como meta. E aí eu trabalhava para uma pessoa, me tornei sócio de uma empresa. Só que mesmo assim eu ainda não estava vivendo meu próprio sonho. Nessa empresa que eu me tornei sócio, eu estava querendo trabalhar ali super workaholic, a gente estava trabalhando pra caramba. E aí eu fui embora lá pro centro de São Paulo, sendo que eu moro aqui pro fundinho. Só que eu percebi que eu estava longe da minha família, eu estava longe de pessoas que eu gostava. O dinheiro não importava muito naquele momento, mas eu basicamente estava sacrificando tudo que eu não queria por algo que eu também não queria. Até que eu caí em si e percebi que eu passei aí meus 4 anos, vamos dizer assim, trabalhando para as outras pessoas. Aí eu comecei a trabalhar para mim mesmo, com aquilo que eu já sabia, que provavelmente você já sabe, ou se você não sabe, cara, me chama aí, ou vê qualquer vídeo no YouTube, que sim, é só você fazer isso, só você vender o seu serviço, como eu falei aqui, ou vender qualquer outra coisa. E aí eu voltei aqui pro fundo do mundo de São Paulo, aqui pra Zona Leste, que se você por acaso acredita que Itaquera é um lugar que é uma super quebrada, você é louco. Que pra mim, quem mora em Itaquera, é muito rico. Tem um shopping lá na cidade, aqui no máximo tem um mercadinho que, pelo amor de Deus, falta tudo. Mas resumindo é isso, quando eu vim aqui pra Zona Leste de São Paulo, eu não sabia muito o que fazer, só que aí eu uni o útil ao agradável. Eu peguei a minha esposa ali, que era editora de vídeos, ganhava os seus R$1.200, e eu falei, cara, e se eu começar a usar o meu conhecimento para atrair um monte de cliente para ela e a gente conseguir ganhar um dinheiro legal? E aí foi isso que eu fiz. Hoje a gente tem a nossa própria agência, a gente fatura mais de 5 dígitos, eu tô longe de ser rico, mas eu tenho certeza que eu tô muito melhor do que a maioria das pessoas que tem 20 anos. E isso não é porque eu sou alguém, e isso não é porque eu tenho algum conhecimento que ninguém tem, isso é porque na minha insignificância, porque, cara, pelo amor de Deus, a gente que trabalha de casa, assim, não sei se você é um cara super diferente, mas a gente acaba procrastinando muito, a gente acaba se distraindo muito. Então eu, muitas vezes errando pra caramba, muitas vezes procrastinando pra caramba, não aplicando 100% do que eu deveria. Se eu fazendo pelo menos, vamos dizer assim, uns 25% do que a gente já sabe, que eu imagino que você já saiba que você tem que produzir conteúdo, imagino que você já saiba que você tem que prospectar com seus clientes, imagino que você já saiba que você tem que fazer tráfego pago para o seu serviço. Se a gente aplicar pelo menos 25% disso, a gente vai conseguir ter um bom resultado. A gente tendo um bom resultado, a gente consegue delegar algumas coisas, a gente consegue facilitar alguns caminhos. Eu comprei essa câmera aqui para poder documentar essa minha jornada, mas principalmente para poder a minha esposa produzir conteúdo e conseguir captar mais clientes, a gente conseguir fazer um bom tráfego. Então, no final das contas, você tem que executar aquilo que você já sabe. Claro que a gente tem aqui diversos contextos, a gente pode estar falando, eu posso estar aqui falando com um pai de família, eu posso estar falando aqui com um cara que está na faculdade, eu posso estar falando com um cara que ele sustenta a própria casa, mesmo morando com a mãe. Mas no final das contas, a gente tem que executar aquilo que a gente já sabe fazer. A gente não pode passar, mesmo que você faça uma faculdade, que não tem problema algum, mas você não pode passar 4 anos numa faculdade fazendo nada, apenas estudando, a não ser que você seja um médico, que você tenha uma carreira consolidada lá na frente. Você precisa fazer alguma coisa hoje, porque se você não tiver a vida ganha já, o único segredo
que existe, que na verdade não tem fórmula mágica alguma, é você executar aquilo que você aprendeu, executar aquilo que você já sabe. E aquilo que você não sabe, porque não vai ficar perfeito, assim como esse vídeo aqui provavelmente tá uma bosta, assim como esse vídeo provavelmente ninguém vai ver, lá na frente você vai aprender com os erros que você comete hoje. Então no fim das contas, o que vale, no fim das contas o que faz diferença, não é a estratégia, o método que você usa. No fim das contas ninguém se importa com quem é o seu mentor. No final das contas o que importa é o que você faz. De tudo que você aprendeu, de tudo que você estudou, você é um subido, você é um bastidor pro lá da mulher do Pedro Sobral, você é um cara com super conhecimento, você estudou com os melhores mentores, nada disso importa. O que importa é o que você está fazendo hoje. Eu posso chegar em você e falar que você é o cara mais estudado do mundo, você tem conhecimento para poder fazer um lançamento, um perpétuo de 9 dígitos, você é um absurdo, mais um dígito você chega no bilhão de tão bom que você é. Mas se você não aplica nada, de nada vale. A gente tem hoje, na nossa realidade, na realidade de hoje da internet, a gente tem muitas pessoas que têm um bom conhecimento, a gente tem pessoas que têm acesso à informação a todo momento, a gente tem tudo, mas a gente não faz nada. É exatamente isso que eu queria trazer hoje com essa ideia de estudar é uma burrice. Claro que se você for um ser humano, se for possível, que não tem absolutamente nenhum conhecimento, cara, meu amigo vai buscar algum conhecimento. Mas como provavelmente, se você tá vendo esse vídeo aqui sobre estudar ser uma burrice, eu imagino que você tem algum breve conhecimento. E se você tá insatisfeito hoje com o que você tá vivendo, você tá insatisfeito com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, o que eu chego e digo pra você é, aplique o que você já sabe. Se você não souber, busque, mas busque um pouco de conhecimento e aplique aquilo que já for possível. Se você entender como produzir um simples conteúdo, se for uma estratégia super simples, não é que seja algo super bolachão, super simples, faça. Porque se você for esperar você ter algum conhecimento, você não vai ter. Porque o conhecimento que a gente tem muitas vezes é derivado do que um cara pensa, do que um cara fez no contexto dele, no nicho dele. Mas quando a gente olha para nós mesmos e para as nossas próprias ideias com base naquele breve conhecimento que a gente tem, a gente consegue faturar muito bem sem precisar necessariamente se esforçar muito, fazer uma super estratégia. Você não precisa de um branding para sua marca que não tem nenhum cliente, você precisa vender. E para vender você trabalha de graça, para vender você trabalha por um valor menor, para vender você faz uma boa gama de clientes. E aí com isso você vai cada vez dando um passo diferente, que é isso que eu quero ensinar aqui no meu canal no YouTube e no meu Instagram, que é como você pode vender os seus serviços e ganhar dinheiro de verdade. E o de verdade não é R$1 milhão, o de verdade é você ganhar os seus 5, 10 mil reais. E eu quero te ensinar isso para você ir escalando assim como eu tô escalando aqui. Eu comecei ali numa agência ganhando R$400, eu e minha esposa começou a pegar clientes para ela, a gente começou a crescer e trouxe um colaborador para trabalhar com a gente, que também edita vídeos, e aí a gente vai montando uma equipe cada vez maior, e aí vai construindo um negócio a partir da prestação de serviço. O mundo do digital não é só sobre infoprodutos, o mundo digital é sobre você ter acesso às pessoas. Se você tem acesso às pessoas, você pode vender qualquer coisa. Esses dias eu vi uma mulher vendendo laços que ela fez à mão. Laço, como você já me imaginou que alguém ia comprar na internet laço? Eu, como homem, não imaginei, mas você, se você for uma mulher, você talvez imagine que sim. Mas basicamente é isso. Venda serviço. Se você tem um super conhecimento, venda seu conhecimento. Mas aqui eu quero ensinar você a vender seus próprios serviços e ganhar um bom dinheiro. Ficar só pra sempre estudando. Porque estudar, se você já tem conhecimento, é uma burrice.